Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A violência contra a mulher é uma epidemia silenciosa que atinge milhões no Brasil. E quando essa mulher tem deficiência, o risco é ainda maior, quase 4 vezes mais alto do que entre mulheres sem deficiência. Elas enfrentam barreiras físicas, dependência, falta de acesso à denúncia e ausência de políticas públicas efetivas. A invisibilidade agrava os traumas e torna o silêncio um inimigo potente. É por isso que o poder da voz é essencial. Quando uma mulher fala, ela rompe o ciclo da omissão, transforma a dor em denúncia e faz do individual uma causa coletiva. Vozes que se erguem, rasgam o silêncio histórico, criam redes de apoio e mostram que nenhuma mulher deve enfrentar a violência sozinha. Ao falar, ela abre caminho para todas as outras. E quando essa voz ecoa, a mudança é inevitável. Hoje o tema é sobre voz, direitos e resistência. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é advogada, ativista, cantora, diretora de mobilidade inclusiva e aeroviária da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Seja muito bem-vinda, Isabelle Passinho, ao Toda Mulher. Obrigada. Muito obrigada por esse espaço, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente vem de uma luta, muito recente aqui. A gente viu nesses últimos dias, um retrato do que é a vida da mulher no país, no Brasil, não é? Muitas mulheres foram às ruas por conta dessas mortes absurdas que têm acontecido, não é? Os números são horríveis, altos demais. Quem não vive essa violência não tem noção do que quanto é perigoso para uma mulher, viver num país como o Brasil. Para uma mulher com deficiência, às vezes isso nem aparece na estatística, não é? Sim. É uma luta muito difícil, é um combate que é rotineiro, mas é invisibilizado. Perfeitamente. A mulher com deficiência, ela, pelas próprias características de diversidade, porque a gente vai falar aí de muitos tipos de deficiência, e para cada característica dessa, você vai enfrentar um tipo de desafio. Então, se você tem, por exemplo, como eu, que sou uma mulher com deficiência física, você vai ter uma necessidade natural de apoio, que normalmente requer um manejo pessoal. Você vai ter o exercício do cuidado diário, que normalmente vai ser feito ou por um familiar, que as estatísticas mostram, né? A maior parte do exercício do dever do cuidado fica sobre o ombro das mulheres. Quando nasce uma criança com deficiência na família, o índice de abandono das mães é também altíssimo. Isso significa que essa mãe, normalmente solo, porque ela é abandonada, vai precisar cuidar de todo aquele processo daquela criança. E aí essa criança vai crescer, digamos que ela tem uma criança com deficiência, ela seja mulher, ela vai passar por todas essas barreiras e se a deficiência for física, ela vai precisar de cuidados simples, que às vezes são questões corriqueiras, que para nós, a maior parte de nós, nem percebe que isso pode ser um desafio para alguém, como calçar um sapato, vestir uma roupa, não é? Tomar banho, se alimentar. Então, essas questões vão fazer com que essa relação da mulher que tem uma deficiência física seja maior com aqueles que cuidam dela, porque ela precisa desse cuidado. E é aí que nasce a maior parte da violência contra mulheres com deficiência física, porque nas relações em que o abusador é o cuidador, você vai ter, além dessa barreira, que é a barreira social de maneira geral, você vai ter essa dificuldade. Se eu denuncio, quem cuida de mim? Então, são desafios reais. E, além da física, a gente também tem outros tipos de deficiência, como a deficiência auditiva. Se eu fizer uma pergunta simples e questionar se nas delegacias das mulheres existem intérpretes de Libras ali dando plantão, a maior parte a gente já vai saber a resposta, né? Que infelizmente ainda é negativa. Então, como que essa mulher surda vai conseguir denunciar? A mulher cega, por sua vez, ela sofre muito barreiras
de descredibilização. A gente já teve a oportunidade de acompanhar situações em que uma mulher cega foi denunciar um assédio e ela foi questionada pela autoridade policial que disse: como é que você sabe que ele lhe assediou se você é cega? Algo Você que tem já certeza? choca quando a pessoa que enxerga, não é, que vê, que passa pelo constrangimento, né, choca, uma pergunta dessa não choca, e ela ocorre de fato, é muito comum isso. E aí alguém que já está nessa vulnerabilidade, nessa situação... Ela é descredibilizada completamente. E aí é revitimizada, né, dentro desse processo. Mas aqui a gente ainda está falando de mulheres, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. São mulheres que, de alguma maneira, vão conseguir, entre as mulheres com deficiência, vão conseguir, de alguma maneira, manifestar sua vontade. Sim. Mas e se a gente recortar para as mulheres com deficiência intelectual? Sim. Se o pressuposto da maior parte dos crimes, por exemplo, crimes sexuais, eles têm como premissa a questão do consentimento. Exato. Como consente a mulher que tem deficiência intelectual e se ela sofre a violência sexual, e aqui eu não estou falando sobre isso de maneira aleatória. O Atlas da Violência demonstra que a maioria das mulheres que sofrem algum tipo de violência, no que se refere à violência sexual, são mulheres com deficiência intelectual. Estou falando de mulheres que vão ter aí mulheres autistas, mulheres com trissomia do cromossomo 21, né, que era a antiga síndrome de Down, mulheres com algum tipo de deficiência intelectual, que tem como característica de diversidade essa necessidade, muitas vezes, de ter uma decisão apoiada ou de algum aparato em relação ao discernimento. Sim. E aí, quando você parte para o enfrentamento no sistema de justiça, você vê um despreparo, na maior parte das vezes, que começa desde os canais de denúncia até nos processos penais, em que você vai tendo aquele que a gente chama do poder inquisitivo do Estado. E aí, a primeira coisa que normalmente os advogados dos agressores alegam houve consentimento. E aí, como é que eu vou provar que não houve se ela tem deficiência intelectual? Então, a maior parte deles, por incrível que pareça, é absolvido. Elas são questionadas, não é? Aquilo que traz como algum desafio para ela é o principal entrave, é o principal obstáculo para ela conseguir comprovar, né? Então, assim, é sempre algo que choca muito, me surpreende. Eu acho que todas as mulheres, né, se revoltam com isso, porque é um número muito comum. Quem agride a mulher, geralmente a criança, a adolescente, é quem está lá em casa, é aquele que tem um relacionamento mais próximo. E para a mulher com deficiência, com algum tipo de deficiência, saber que é o cuidador, né, que faz esse tipo de coisa, acaba nos revoltando. Mas o que deixa a gente ainda mais chocada é esse tratamento, essa ausência de acolhimento. É por isso que a subnotificação deve ser imensa, porque esse número que você traz aí é de estatística, estatística de alguém que denunciou, né, que chegou à denúncia. E a subnotificação, então, deve ser muito maior. Imensa. A gente tem discutido muito, nacionalmente, com o sistema de justiça, a respeito exatamente de formas para que a gente consiga fazer com que, por exemplo, a informação de que uma mulher que não tinha deficiência sofreu violência e a partir daquele momento se tornou uma mulher com deficiência, que ela seja compulsória ali no momento da denúncia. Porque nós não temos dados específicos sobre isso. Sim. E eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, a Maria da Penha. Era uma mulher sem deficiência, que adquiriu uma deficiência após levar um tiro do marido. E essas questões fazem toda a diferença, porque isso vai refletir na vida que essa mulher vai precisar desenvolver a partir do momento em que ela adquiriu deficiência em razão da deficiência. E aí esses canais, que hoje nós temos canais virtuais, canais telefônicos, não é? Canais presenciais, a gente observa ainda muitas barreiras de acessibilidade nesses canais, e aqui eu me refiro à acessibilidade não apenas do âmbito mais conhecido, famoso de todo mundo, né? Porque no imaginário social, acessibilidade é rampa e banheiro. Sim. Mas a gente que ainda não tem, né? Que ainda não tem, né? Mas a gente fala de acessibilidade comunicacional, acessibilidade atitudinal, que é a principal,
às vezes eu posso ter uma delegacia que até tem um intérprete de Libras, mas se eu não tenho um corpo funcional que esteja qualificado no atendimento de todas as mulheres, e aí vai incluir aquelas que têm algum tipo de deficiência, eu posso ter um prédio todo bonitinho, bem arrumado, com um intérprete ali, mas eu posso também não ofertar um serviço acessível. Então, essas barreiras que elas estão presentes no dia a dia das mulheres com deficiência de maneira geral, elas vão se replicar também dentro do sistema de justiça. Isso é gerado muito por falta da nossa presença mesmo. A voz, nesse caso, é importante, mas não é todo mundo que tem, né, essa disponibilidade, até porque é uma vida que... É dificílimo. Dificílimo. Você está ouvindo de alguém que vive isso há mais de 10 anos, 100%, às vezes 3 turnos por dia. O capacitismo é um impedimento ainda muito forte? Muito forte. Muito isso? Muito forte porque, primeiro, a mulher com deficiência, de maneira geral, ela sofre desumanização. Não é nem mulher, tá? Me entendam. Parece que não é mulher. Porque você ainda trabalha uma política pública que muitas vezes invisibiliza a necessidade, por exemplo, de recursos de acessibilidade, para que aquela mulher compreenda. Exemplo, você está vendo vários comerciais de TV que estão nesse processo do combate à violência, do combate ao feminicídio. Quantos deles têm janela de Libras? Não é? Quantas versões desse vídeo estão com audiodescrição para mulheres cegas? Então, isso se replica aqui no âmbito do combate à violência, mas também em outros âmbitos em que a violência também ocorre, a exemplo da violência obstétrica. Sim. Né? Eu falava recentemente com uma amiga contando uma história de que ela teve uma dificuldade de subir uma maca para fazer um preventivo e a médica passou cerca de 30 minutos dizendo para ela que não sabia o que ia fazer porque a maca que eles tinham lá era aquela. E ela tentou subir sozinha na máquina e ela caiu nua e se machucou. Tudo por quê? Porque nessa unidade de saúde não tinha uma maca com acessibilidade. Eu estou falando de um equipamento que existe desde a década de 60, porque não é uma novidade. Eu não estou falando de uma inteligência artificial, eu estou falando de uma maca. Com certeza ela não foi a primeira mulher a passar por isso nessa unidade, né? Então, essa perspectiva de que mulher com deficiência precisa fazer prevenção, precisa fazer mamografia, né? Você sofre essas microviolências que a gente chama no dia a dia e que elas são institucionais, são sistemáticas, são estruturais mesmo do processo. Então, o sistema é feito para que você não pertença a ele. De maneira geral, parece que você não está lá, então não é importante ter a rampa, não é importante ter um intérprete, não é importante ter a maca acessível. Para que vai ter um intérprete de Libras numa delegacia da mulher, entende? Porque se parte ainda desse pressuposto, não é nem mulher, é desumanizado mesmo o processo. Aqui mesmo na capital, nós tivemos nosso primeiro mamógrafo acessível adquirido por ordem judicial, por força de um processo, que foi aí capitaneado pelo Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão em 2019. Eu estou falando de 6 anos atrás. E é aquilo que a gente conversou há pouco, não é? Se você não passa por isso, se você não convive com isso, você não tem noção de que existe essa necessidade latente, necessária, urgente, porque certamente no serviço de saúde pública sempre vai ter alguém que vai precisar, né, de um tipo de atendimento mais qualificado, mais acolhedor. Chamam de SUS, o SUS, humaniza SUS, mas na verdade a gente não pode falar porque o SUS ainda assim é um melhor sistema de atendimento para nós aqui no Brasil, então, enfim... Mas ainda falta muita coisa, ainda falta melhorar muito e isso passa realmente pela sensibilidade do olhar para o outro, não é? No que diz respeito a políticas públicas, a gente vê muita política pública sendo criada, votada, mas efetivamente, como é que está esse quadro? A gente no Brasil sofre do que a gente chama de igualdade formal sem igualdade material. Para quem é do direito, sabe que a diferença entre igualdade formal, aquilo está na lei, há uma disposição, inclusive elas não são novas, a maior parte delas não é nova. Embora a legislação especial para mulheres, em defesa das mulheres, ela possa ser ainda considerada uma legislação recente, né? Ela é recente. Sim. Porém, nós já enfrentamos essas questões de barreiras atitudinais, comunicacionais, físicas e arquitetônicas há mais de 40 anos na legislação.
Então, a lei de acessibilidade, por exemplo, o decreto 5296, ele é de 2004. Então, eu estou falando que há 21 anos atrás, a lei que obrigava todos os prédios públicos e privados a se tornarem acessíveis, ela acabou de fazer 25 anos. Não, 20 anos do decreto e 25 anos da lei, porque ela é de 2000, a lei em si, e foi regulamentada em 2004. Então, eles ganharam, na época, 10 anos para acessibilizar, 10 anos para se adaptar à norma. E esse prazo acabou em 2014. Por que eu estou trazendo esse registro? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, as delegacias já deveriam estar cumprindo os requisitos da Lei Geral de Acessibilidade. Porque, gente, é prédio público. Então, não posso dizer que é novidade, compreende? Eu, inclusive, me ressinto muito quando nas audiência judicial, hoje mesmo estive em uma audiência pública, quando alguém começa a tratar da necessidade da acessibilidade como se fosse uma novidade. Não é. Não é um assunto novo. Não é porque esteve fora do seu radar ou porque você, sociedade, não se letrou, não é? É como se fosse um peso para... não uma obrigação. Ela é tratada ainda como um tema residual, pelo fato de ser uma temática voltada a uma minoria, que é uma minoria que normalmente vai ter mais dificuldade de acessar a escola, então vai ter baixos índices de escolaridade, vai ter pouca inserção no mercado de trabalho, consequentemente, isso vai gerar o quê? Subrepresentação. Você não está presente lá, as mulheres não estão lá para dizer, olha, o mamógrafo tem que ser acessível, ei, cadeirante também tem câncer. Entende? E essa representação, Isabelle, é justamente isso que a gente quer chamar a atenção para a importância de vozes de mulheres que podem, né, também estar nesse lugar de luta. Sim. Né? E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E a gente vai agora para esse rápido intervalo e na volta continuar a conversa sobre direitos das pessoas com deficiência, das mulheres, sobretudo, e sobre a importância de dar visibilidade a esse tema aqui com a Isabelle Passinho. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com a advogada e diretora de Mobilidade Inclusiva e Aeroviária da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, Isabelle Passinho. A gente estava falando sobre inúmeras questões. Eu acho que 3 programas ainda não seriam suficientes, né, para a gente levantar, né, essas lacunas, falar sobre essa invisibilidade, mas a gente parou falando sobre a importância dessa representatividade, dessa voz. Você já tem um histórico de luta, né? Foi uma escolha sua lutar por esses direitos. Sim. E isso fez diferença na tua vida e na vida de muita gente. Sim. O quanto isso é importante para ti? Eu digo sempre que eu luto, em primeiro lugar, porque quero. Não é justo que uma criança nasça com uma deficiência e aí você olha para o bebezinho e diz, nasceu para lutar. Não. As pessoas com deficiência nasceram para serem felizes, como todo mundo é. A luta tem que ser fruto de uma convicção, porque é injusto eu ter a expectativa de que alguém, em razão de ter deficiência, precise ser lutador, me entenda, né? Mas eu me vi nesse lugar por conta do meu processo mesmo enquanto pessoa, enquanto mulher. Eu nasci na periferia, né, aqui de São Luís, que é ainda até hoje um dos bairros com menor índice de acessibilidade, acabou de sair aí no IBGE, né, a situação bem preocupante do Maranhão, muito preocupante mesmo em relação à acessibilidade. Então, esses atravessamentos, eles me acompanham desde a infância. E a minha primeira profissão é a música, né, eu sou apaixonada pela música, mas eu casei com o direito. A gente vive esse triângulo legalizado, a gente se entende. E no direito foi que eu passei a pesquisar a acessibilidade como um direito fundamental, porque apesar de sempre ter atuado na área social, mas eu vim tratar especificamente sobre essas negativas de direito na faculdade. E aí, na faculdade de Direito, eu sou aluna do ProUni, né? Eu sou fruto dos programas sociais. Se não tivesse ProUni, provavelmente eu não teria conseguido ser advogada, né? E aí, a ação afirmativa acabou fazendo essa diferença. E essa consciência de que eu consegui alcançar determinadas esferas que muitas vezes a maior parte da população que eu represento não consegue ainda,
é que eu me vi, me entenda, numa obrigação consciente. Sim. Eu não posso deixar que isso seja só para o meu benefício. Eu não posso permitir que, nem posso ficar satisfeita em ser advogada, em conseguir alcançar bons resultados pessoais, enquanto eu sou a representante mínima de uma população que vive à margem. E isso é uma inquietação minha. Sou eu quem me trago essa inquietação por causa desses processos. E lá no direito eu percebi que, por mais que eu processasse Deus e o mundo, eu fazia muito isso no começo da advocacia, que tem mais de 10 anos que eu estou na advocacia. Eu formei em 2013. E eu processava todo mundo que tu possa imaginar, se não cumprisse as leis de acessibilidade. Só que eu percebi que a advocacia por si só, ela não conseguia, porque chegou um momento que eu não tinha mais força só com a advocacia para avançar nas pautas. Era preciso conversar com quem decide. Era preciso conversar com quem está com o poder da caneta, sim. Por quê? Porque as nossas vidas são decididas a partir desses processos de participação social e participação política. Foi assim que eu me aproximei da política, por conta da força dos movimentos sociais, por conhecer a realidade das entidades de lutas que se organizam ali, mas muitas vezes o movimento social também em si, por si só, ele acaba criando uma bolha dentro desse processo. Eu sei quem são meus companheiros de luta vão me entender. Não é que eu seja contra a bolha, até porque eu estou dentro dela, mas é que a gente precisa ultrapassar essa esfera do achismo, às vezes do desabafo no grupo da rede social. Então, eu ia para o protesto, mas eu também marcava com o secretário de saúde e dizia para ele, olha, o senhor precisa comprar um mamógrafo acessível, porque mulher com deficiência também tem câncer de mama, né? Ah, a licitação está demorando. Eu sei o que é uma licitação, doutor, eu sei quanto tempo ela dura. Compre o mamógrafo. Porque não é possível que esse processo dure 5 anos, entende? Então, foi dentro dessas interlocuções que acabou nascendo a Isabelle Passinho. Até utilizo o mote hoje, a voz da inclusão, porque, de fato, eu encampei essa pauta. Mas ela é fruto de um desejo, de uma convicção minha, de que eu preciso, de fato, fazer o meu papel. E isso motivou, inspirou outras pessoas, assim, que também precisam, né, se tornar representantes. Precisam não, né, porque é uma escolha, não é? Mas chegou a inspirar pessoas a engrossarem essa luta. Olha, eu acredito que ao longo dos anos, e com o diálogo que nós vemos tendo, primeiro é que a gente não faz nada só, né? Eu tenho um campo de atuação, meu campo de atuação hoje é nessa esfera da advocacia, da vida política. Outro dia me perguntaram, tu te considera uma mulher política, uma mulher da política? Gente, eu sou. É porque a política não é só partidária, né? Ela não é só partidária, não é só feita por quem se candidata e se elege. A política é todo um processo, não é? E esses espaços são políticos, sim. Então, no meu campo de atuação, eu sempre procurei ser alguém que procura fazer essa interlocução entre o que está acontecendo aqui na ponta e o que, às vezes, quem está sentado e consegue decidir não consegue identificar, porque é preciso que a gente esteja lá. E nesse processo a gente caminha coletivamente. Quero inclusive mandar um abraço para o Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão, em que eu sou uma das coordenadoras, porque lá a gente não se organiza por hierarquia, mas por coordenação. A gente trabalha cada uma dentro da sua esfera de atuação, mas sempre interligadas dentro dos diversos campos em que a luta social se apresenta. E uma coisa que para mim é muito cara, que todos os dias me preocupa, são as meninas com deficiência. Sim. Porque na minha época, quando eu era criança, eu não via nenhuma mulher com deficiência em que eu pudesse dizer assim, poxa, eu quero ser que nem essa. Não via. A ausência de representatividade mesmo, né? Você não vê, por exemplo, eu sou apaixonada por jornalismo. Quantas jornalistas com deficiência tu conhece? Acho que tem uma só, né, que aparece de vez em quando em algumas reportagens especiais no Fantástico. Que é repórter. Mas âncora, conhece alguém? Não. Apresentadora? Não. E a gente para pensar, hoje, apresentadores, mulheres negras, homens negros, né, nessa posição também é algo muito recente, porque a gente vem de uma luta, as mulheres, não é? Uma luta milenar contra todo esse sistema que as impede de ser protagonista, de ser donas do próprio corpo, de acessar os direitos. Sim. E aí, quando você faz o recorte,
não é? Para as mulheres com deficiência, as mulheres negras, você vê que a situação da violência, desses obstáculos ainda maior, ainda é muito pior. Sim. Então, acessar esses espaços, a essa ausência de representatividade, a gente vê muito mais nitidamente em exemplos como esse que você trouxe aqui para o programa. Uma vez eu lembro muito de uma pergunta que me fizeram, que qual seria o que eu mais queria que acontecesse, assim, qual seria o grande fruto da minha luta? Eu diria que eu não queria que fosse só eu. Eu não gostaria de olhar, sabe, para uma trajetória e olhar para trás e dizer, poxa, não veio ninguém depois, tem que vir. Porque esse processo, ele é contínuo e porque essa ocupação de espaço, ela, enquanto houver um só, na verdade, talvez você seja até uma referência, mas não significa que aquilo realmente é inclusivo. Entende? Muitas vezes, na própria política. Sim. Eu estava essa semana num evento grande, político, e aí eu disse, meu Deus, eu sou a única pessoa com deficiência que está nesse lugar. E aquilo, eu não fiquei feliz. Não estou dizendo que eu não devo ocupar esse espaço, não é isso. Estou dizendo que o natural é que se fosse realmente democrático o processo, que houvessem mais pessoas como eu. Porque eu não sou a única pessoa dessa cidade que luta. Entende? É um ponto de reflexão, né? Você chegar nesse lugar e você parar e olhar e você ver sozinho, quando na verdade você não está sozinho. Você não é a única pessoa que passa por isso. Aí você para e pensa, meu Deus, eu preciso fazer mais. É um processo coletivo e esse processo coletivo, ele ultrapassa, inclusive, essas bolhas que eu venho falando inicialmente. A gente tem segmentos organizados que são fundamentais e têm um papel essencial nessa luta. Mas as pessoas com deficiência em organização social não correspondem nem a 0,5%. Por que você acha que isso acontece? Primeiro porque o acesso não é simples, não é barato, deficiência é caro, é bom que se diga. Eu mesma posso dar um exemplo pessoal de que eu gasto mais de 70% da minha renda para me manter ativa no mercado de trabalho, entregando resultados, fazendo a luta social hoje para sair de casa, para uma audiência judicial, eu paguei do meu bolso, porque é um custo meu, o meu transporte, compreende? Então, não é barato. O impacto da deficiência na renda das famílias é uma problemática real e que é muito pouco abordada no Brasil, porque, em geral, tem BPC, mas não paga. Não cobre. Não custeia, né, totalmente. Eu estou escrevendo sobre isso, quanto vale um corpo paralisado e quem paga por ele? Normalmente, ou é a própria pessoa com a vida dela, que a realidade é que a maioria de nós vai viver confinado. Quando eu vou para o interior do Maranhão, eu volto, ai Jesus, arrasada. Porque a gente não pode negar que está fazendo, não é possível negar os avanços e eu nem sou a favor disso, eu acho que a gente precisa dizer o que vem sendo feito, que é real. Sim. Mas nós temos ainda desafios imensos que não podem ser considerados como residuais. Não pode ficar no canto da sala. Essa política pública, a política de inclusão, ela tem que ser tratada como uma política estruturante e não como uma política residual. Entende? Sabe, o Brasil recentemente inaugurou o Ministério dos Povos Indígenas. Por quê? Porque precisa. Precisa de estrutura, precisa de recurso. Sabe quando é que eu sei que a pessoa com deficiência tem importância naquele espaço? É quando você percebe que há investimento. Sim. Porque o que vai dizer se importa é se eu investir. Quanto eu botei para educação inclusiva, para o transporte acessível, para as terapias reiteradas, quanto eu investi nessa política, porque é isso que vai determinar quantas vezes essa pessoa saiu de casa, quanta reabilitação ela conseguiu alcançar, quantas escolas ela pôde frequentar. Aí eu consigo ver um cenário de emancipação, porque invariavelmente o que mudou a minha vida foi estudar. Exatamente, e esse acesso à educação, ele muda a vida, transforma a vida de muita gente, né? Sim. É essencial, é básico, está lá na Constituição, é um direito fundamental, não é? A saúde, a educação. E essa questão da inclusão, é uma palavra tão bonita, não é dita tão facilmente por muita gente, mas realmente na prática
torná-la efetiva nos ambientes, nos espaços públicos e privados. Poxa, qual o custo de alguém que tem uma empresa privada, tem uma lei, tem uma determinação? Por que não tornar esse espaço acessível para todos, não é? Tem ali uma rampa, uma plaquinha, alguma coisa, opa, cumprir a lei. Mas, assim, o que está por trás disso? É só cumprir a lei para não ser multado? E cadê a sensibilidade? Eu acho que a sensibilidade, o olhar para o outro, a escuta, o se colocar no lugar do outro para tentar entender uma realidade é algo essencial. E aí, além desse teu trabalho como advogada, como ativista do direito das mulheres, que é essencial, a gente precisa de pessoas que representam, sim, de diversas formas, as mulheres, para combater essa violência. Você ainda está à frente, não é, de um programa que eu acho fantástico. Eu estava conversando com a Isabelle, que o programa Travessia, ele vem atravessando algumas gestões aí já, mas tem feito uma diferença na vida de muita gente. Evoluiu bastante esse atendimento. O que é o Travessia? Explica para a gente. O Serviço Travessia, eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho a alegria de estar à frente da gestão desse programa desde 2021, quando nós assumimos. O programa, ele realiza transporte acessível gratuito, porta a porta para pessoas com deficiência, hipossuficientes, pessoas idosas também, em algumas cidades para pacientes que fazem tratamentos inadiáveis, como hemodiálise, tratamento contra o câncer, lá nos hospitais macro-regionais. Nós temos uma frota que ela é tanto adaptada, formada por carros adaptados, quanto por veículos regulares, ou seja, sem adaptação. Nos veículos adaptados, que são o nosso carro-chefe, que é como o Travessia nasceu, a gente pega uma van regular, desmonta ela toda e aí ela é refeita para receber ao mesmo tempo até 3 pessoas que utilizam cadeira de rodas. Uma demanda de mais de 10 mil pedidos, né? A gente tem hoje 17 mil cadastrados, então vocês fazem a conta aí de como é que é desafiador, mas a gente enfrenta. E os resultados, graças a Deus, têm aparecido. Nós estamos hoje em 46 cidades do Maranhão. O governador Carlos Brandão fez a alteração, né, a renovação da frota. Então, hoje nós temos uma frota 0 quilômetro em 46 cidades. E, além disso, ampliamos a modalidade, que tem sido aí considerada, inclusive, referência no Brasil. Nós não temos esse serviço em nenhum lugar do Brasil ainda, embora já tenha gente me ligando, do Piauí, do Ceará. Querendo copiar um pouquinho ali e levar vou até para dar spoiler, até de Brasília, estão me sondando. Olha aí. isso. Porque eles têm o governo federal tem o interesse de federalizar programas como esse, e a gente vem dialogando lá com o pessoal da equipe do presidente Lula, em que eles devem replicar um modelo nacional do Travessia. Estou feliz demais, porque o Maranhão exportando coisa boa. E o Travessia, ele faz exatamente essa conexão, porque o principal desafio, se você perguntar para qualquer pessoa, ou de uma família que tem alguém com deficiência, ela vai dizer, meu principal desafio é sair de casa. Porque você vai ter ruas não preparadas, você vai ter um transporte público ainda, né, e com as várias barreiras de acessibilidade. E aí, quando você tem um veículo que vai na sua porta, no ar-condicionado, cheiroso, que eu sou exigente pra caramba, o pessoal da empresa sabe, a gente pega no pé porque eu preciso que a qualidade, a experiência do usuário que está ali utilizando o Travessia, que ela seja a melhor possível, porque ele já tem muitos nãos que ele enfrenta. Já tem muitos problemas. E se você pudesse escolher uma coisa para você melhorar, para tentar mudar a realidade dessas pessoas, das mulheres com deficiência, de todas as pessoas, né? O que você escolheria, Isabelle? Em primeiro lugar, eu diria que acessibilidade é uma palavra fundamental, porque ela tem várias dimensões, não só a física, mas principalmente a atitudinal, que trata dessa consciência inclusiva, que é aquilo em que eu tenho a consciência de que no mundo existem diversas pessoas e que as pessoas são diversas, que a deficiência não é uma doença, ela é uma característica de diversidade. Então, se eu tenho essa consciência, mesmo que eu, por exemplo, não saiba, mas eu vou olhar para a pessoa com deficiência exatamente como que ela é, uma pessoa. E aí eu vou entender que se eu tenho um restaurante, eu vou receber pessoas com deficiência. Se eu sou taxista, São Luís é uma das poucas cidades do país que não tem táxi adaptado. Acho um absurdo, tenho enfrentado isso, inclusive, tenho dito. Por que está todo mundo querendo ir de Travessia? Porque as mães não conseguem sair de casa
com conforto, qualidade, segurança, se não for pelo travessia, Exato. entende? Mas o ideal era que o sistema proporcionasse isso. Então, eu diria que a palavra-chave é acessibilidade, mas é mais do que a dimensão física, arquitetônica, é a acessibilidade atitudinal. Humanizada, né? Ter a atitude de quem sabe que aquilo é uma pessoa, que eu sou uma pessoa, que eu sou uma mulher. É no consultório, eu não ficar perguntando. Recentemente eu passei por uma situação, até na rede social viralizou, né? Que eu estive num salão de beleza e a parte de depilação era na parte superior. E aí eu perguntei para o atendente, e como é que vocês fazem quando tem uma pessoa que não consegue subir escada? Porque o acesso não tinha elevador. Ela disse, a gente não atende. Então, esse tipo de resposta não é mais aceitável na sociedade que todos nós estamos construindo, entende? Não é mais para eu ficar dando, sabe, tendo que explicar para o empresário que o prédio dele tem que receber todo mundo, senão ele está cometendo um crime, conduta discriminatória, tipificado na Lei Brasileira de Inclusão. A gente não deveria mais precisar, entende? Lembrar que se a pessoa não faz por empatia, mas que ela faça por obrigação. Porque está na lei, né? Porque está na lei. Isabela, eu queria te agradecer a presença no programa. Eu disse, né, que assim, é um espaço que está aqui para a gente debater diversos assuntos. Uma pena que não é tempo suficiente, mas com certeza você vai voltar para a gente falar sobre essa questão. A invisibilidade, né, da violência da mulher contra as mulheres com deficiência ainda é um fato que se precisa falar muito, não é? A gente vê muitas estatísticas, muitos casos que repercutem, né, na mídia, tanto que essa manifestação muito recente, Todas as Mulheres nas Ruas, foi por conta desses casos absurdos que aconteceram. Inclusive, uma mulher perdeu as 2 pernas, não é, por conta de uma atrocidade. E aí a gente não vê dentro desse recorte repercussões de crimes, né, de violência contra mulheres com deficiência. Então, é um espaço que é um espaço para todas as mulheres, para todas as pessoas que queiram denunciar esses casos e vir aqui debater esses pontos importantes. Muito obrigada, Isabelle. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Quero dizer que é fundamental que esses espaços estejam sempre pautando todas as mulheres, como o nome diz, toda mulher. Isso inclui as mulheres com deficiência. Sempre converso com as minhas companheiras feministas e pergunto quantas mulheres cabem no seu feminismo, porque precisa caber todas nós. Então, é fundamental que a gente enfrente isso, que as autoridades percebam a necessidade de atender todas as mulheres com as suas características diversas, incluindo as mulheres que têm alguma deficiência. Ok, muito obrigada. E obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.